abrir a Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 15. Semana que vem eu vou ler o capítulo todo. Hoje eu vou ler a partir do versículo 12, tá bom? Hoje eu vou ler a partir do versículo 12, capítulo 15, a partir do versículo 12. Diz assim: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Senhor, tem misericórdia de nós somos pequenos e fracos. Qual é a capacidade que temos, Senhor? Nós clamamos a Ti, Deus, venha sobre nós, inunda aqui esse lugar, faz desse lugar agora, Senhor, a Tua habitação, o lugar onde o Senhor encontra a gente, onde a gente se sente em casa. Faz isso no nosso coração, faz isso na nossa mente. Por favor, toma a direção, Senhor, e engrandece o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu posso dizer que Abrão, nesse contexto, está fragilizado. Semana que vem eu vou explicar qual o motivo da fragilidade de Abrão e como isso desencadeia uma série de fatos no coração de Abrão. Mas tomando por base que Abrão está fragilizado, Deus então o pega para lembrar a aliança e para fazê-la de forma visível. Deus está mostrando para Abrão que o significado da sua vida vai para muito além do seu próprio tempo. Ele está falando de 400 anos depois. Ele está falando do povo de Deus que vai para o Egito, para o desterro, que vai ser tratado lá e que depois vai voltar. Ele está falando que a medida da iniquidade daquele povo da terra de Canaã vai se encher, e que quando a medida da iniquidade se encher, então o próprio Deus vai destruir esses povos. Isso tudo para a gente é o sinal de que a nossa história não é uma história apenas de poucos anos. Se a gente simplesmente tivesse a história de 60 anos, 70 anos, 90, 100 anos que a gente tivesse aqui vivendo, e a gente dissesse acabou, certamente essa seria uma história quase que sem significado algum. Mas nas mãos de Deus, quando alguém vive a fé, quando alguém prova a aliança do Senhor, a sua história pessoal, ela tem uma referência nas próximas gerações, ela tem uma referência na história de Deus. Portanto, a nossa história nas mãos de Deus é uma história de eternidade. A nossa história nas nossas próprias mãos e nas nossas preocupações é apenas uma história no tempo e no espaço, quase sem significado nenhum. E eu fiquei pensando essa semana, à medida que eu olhava para esse texto, fiquei pensando assim: até que ponto a minha preocupação é com a eternidade? Até que ponto o que enche o meu coração de anseio, de desejo, de visão, de preocupação é com as coisas eternas?
é com a história que vai se desenrolar depois de mim. Até que ponto, de fato, eu me coloco nas mãos do Senhor para que essas coisas simples que acontecem no meu dia a dia, essas coisas do vai e vem da vida, de decisões pequenas, de comentários que saem da boca, de besteiras que decidimos, que parece que são irrelevantes, até que ponto essas coisas do dia a dia vão poder ter um significado eterno. É só andar com Deus, irmão. É só andar com Deus, porque as preocupações dessa terra, elas tentam drenar as nossas forças, a fim de que a gente não lembre que a gente está nas mãos do Deus vivo. Mas se a gente andar com Deus, se apegar a Ele e deixar que Ele tome o rumo, certamente a nossa história será uma história da eternidade. É uma história para ser contada diante dos anjos, é uma história para ser contada diante do Pai. E o livro da vida vai estar narrando essa história, contando essa história nos céus. Eu não posso me esquecer do que está escrito em Hebreus capítulo 12, que diz que há uma grande nuvem de testemunhas assistindo a minha história. Existem anjos, existem pessoas que já foram tomadas pelo Senhor e vivem na glória, que participam olhando, assistindo e louvando a Deus pela história que eu vivo hoje. A minha história é contemplada pelos céus. A minha história é a história do Deus vivo. Não é a história de Fubá. Não é a história, se alguém preferir, Pastor Sávio. Não é a história de um Zé Mané. É a história de Deus. Abraão provou esse negócio. Ele provou na simplicidade da vida. Nas coisas pequenas. Às vezes uma luta gigante. E às vezes o dia a dia simples. Essa história está acontecendo bem depois de ter acontecido a batalha dos 5 reinos contra os 4 reinos. E essa batalha que aconteceu depois de pelo menos 12 anos em que Abraão tinha se separado de Ló. Então a gente pode dizer que a história de Abraão já está ali, pelo menos uns 20 anos depois dele ter conversado lá com Deus a respeito de sair da terra de Ur. Já faz tempo que Abraão caminha com Deus. Já faz tempo. E agora, nessa hora do desalento, nessa hora do cansaço, nessa hora de que ele parece que está fraquejando, Deus está dizendo para ele: Abraão, eu estou olhando para a sua história. Eu não estou vendo você só. Eu estou vendo tudo que desenrola da sua história lá para frente. Eu estou te usando, plantando uma plantinha aqui agora, que vai ter relevância muito depois. Ah, irmãos, gente que é usada por Deus é assim. Está construindo invisivelmente uma história de relevância eterna. Porque Deus é quem cuida desse negócio. Nós podemos ler histórias de pessoas simples, que viveram aparentemente assim, no esquecimento, mas que são grandes exemplos e alimentam demais a nossa fé hoje. Essas pessoas, elas estão sendo contadas nos céus para a glória de Deus. Mas o texto fala que para fortalecer a fé de Abraão, Deus fez questão de fazer um ritual muito semelhante ao ritual da ceia do Senhor. Talvez você diga: o ritual não estou vendo nada de semelhante. Mas aquele ritual é uma menção do que seria feito na cruz. Deus pediu para Abraão dividir os animais, ovelhas, dividir o gado ao meio. Ele pediu para ser posto numa fileira. Imagina aqui um corredor, e nesse corredor, aqueles animais que foram partidos ao meio, então eles colocam uma banda do animal de um lado, a outra banda do animal do outro lado, e as vísceras desses animais no meio. E Deus vai fazer uma aliança com Abraão do tipo que se fazia naquela época, um tratado de suzerania. Quando alguém queria fazer um acordo a respeito dos limites geográficos da sua terra, quando alguém queria, se sentindo mais fraco,
ele queria fazer um acordo de que ele não seria invadido, ele não seria privado da sua terra. Alguém chamava o dono da outra terra, e então eles faziam um acordo. O acordo era esse: se pegava um animal de cada parte, e aquele animal era partido ao meio, e era feito esse corredor com as vísceras no meio. E então a pessoa que está desse lado, e a pessoa estaria do outro lado, e o acordo seria feito no meio. Então a pessoa andaria em direção ao outro, e o outro andaria em direção a esse, e no meio, naquelas vísceras, eles então acordariam de que jamais um entraria na terra do outro, um passaria por cima do outro. Aquele acordo, no meio das vísceras, entre os animais mortos, era um acordo de morte. Se uma das partes desrespeitasse a outra, o outro tinha direito legal de matá-lo. Era um acordo que era feito no sangue, era um acordo que era feito na morte, dizendo: se houver desrespeito, se o limite não for respeitado, então você pode me matar, ou então eu posso lhe matar. Esse era o acordo. E Deus chamou Abraão para fazer esse acordo, mas Abraão não tinha condição de participar do acordo. Abraão não poderia ficar de um lado e Deus ficar do outro lado. Por isso Deus deixa densas trevas tomarem, e diz que o cansaço e o sono de Abraão era de uma maneira que ele não conseguia suportar. A palavra densas trevas é a mesma palavra que é usada naquela praga do Egito, onde houve trevas. É uma treva palpável. É um tipo de clima, um tipo de situação de obscurecimento, tamanho, que você pode apalpar. Você sente as trevas, não apenas ela cega seus olhos, mas os seus sentidos sentem que ela está presente. E Abraão, tomado do cansaço, tomado pelas trevas, ele vai participar dessa aliança, encostado num canto, apenas assistindo. E diz que um fogareiro e uma tocha é que estão dos dois lados. E é o fogareiro e a tocha quem fazem um acordo, o acordo que seria feito com Abraão. Deus parece que está fazendo um acordo para beneficiar Abraão, e o acordo que Deus está fazendo é consigo mesmo. Deus está dizendo: eu faço um acordo comigo mesmo para lhe beneficiar. E o acordo é: se faltar, se um dos dois faltar, tem direito à morte. Eu vou morrer se um dos dois faltarem. Deus está assumindo a prerrogativa de morte ali naquele lugar. E está dizendo que é pela morte, pelo sacrifício de animal, naquele momento, que alguém poderia se apresentar diante de Deus. Aquele é um acordo de morte. E Deus está dizendo para Abraão: eu te amo, Abraão. E se você vier a faltar, preste atenção, irmão, porque Abraão já tinha fracassado. Abraão já sabia o quanto ele era fraco. E ele agora está meio que falido nas suas emoções. Eu diria que ele está meio deprimido, ele está meio sem força. E no meio desse fracasso emocional, no meio da sua imensa fraqueza, Deus está dizendo: eu assumo responsabilidade por você, Abraão. Eu assumo a responsabilidade de morte. Se você vier a falhar, eu morro por você. Se você vier a transgredir, eu morro por você. Eu assumo a responsabilidade por você. E se eu vier a falhar com você, se por alguma razão eu deixar de ser fiel a você, você pode me matar. Se você falha, eu morro. Se eu falho, eu morro. Eu assumo a conta dos dois lados. Eu vou ser fiel a você. Irmãos, essa é a cruz. É isso que acontece em Jesus naquela cruz. É Deus vindo à terra, se expondo à ignomínia, ao fracasso humano, assumindo toda a nossa culpa, todo o nosso fracasso, assumindo toda a nossa morte em si mesmo. Ele está dizendo: eu pago a conta. Ninguém paga essa conta, eu pago a conta. Eu morro em favor dos meus amados. É uma declaração imensa de amor. É Deus dizendo: eu amo até a morte, por isso eu serei fiel. Amém ou não, irmão? Você entendeu ou não? O que é que Deus está dizendo para nós? É que eu amo.
e nunca resisto ao amor. Eu sou fiel, eu não falho. E quando você falha, e quando você perde o caminho, e quando você fracassa, quem paga a conta sou eu. Eu pago a conta lá na cruz. Isso tem duas coisas que eu preciso dizer. A primeira coisa que a gente não pode esquecer, que a salvação é dada e operada pela graça de Deus. A salvação é dada e operada pela graça de Deus. Repita comigo, por favor. A salvação é dada e operada pela graça de Deus. Deus não conta, preste atenção para você não errar, Deus não conta com o nosso acerto. Deus não conta com a nossa pureza. Deus não conta com a nossa santidade. Ele sabe de que matéria nós somos. Ele conta com o fracasso. Ele conta com a impureza. Ele conta com o pecado. Ele sabe que vamos falhar. É por isso que ele assume a conta. É por isso que a salvação é dada e operada de graça. Quem paga a conta é Ele. Mas eu preciso do segundo elemento. Se eu perder o segundo ponto, eu posso pegar a graça de Deus e torná-la uma vadiagem. E tem gente na igreja que faz exatamente isso. Pega a graça de Deus e então se explica para pecar. Deus já pagou, eu posso pecar, eu posso viver uma vida dissoluta, eu posso viver uma vida de vaidade, eu posso viver uma vida de imoralidade, eu posso viver uma vida de prostituição, porque Deus já pagou a conta, e isso é descaso com a graça de Deus. Porque o segundo ponto é que o preço do meu pecado é a morte de Deus, ou melhor dizendo, a morte de Jesus. Isso quer dizer que se eu tiver o mínimo de amor por Deus, o mínimo, não preciso ser a pessoa mais apaixonada, mas se eu tiver um pingo de amor por Deus, eu tenho que levar em consideração que o salário do meu pecado é a morte do Cordeiro. E eu amo a minha esposa, e eu amo os meus filhos, e eu amo a igreja, e à medida que eu amo essas pessoas, eu tenho um pingo de sensibilidade para entender que eu não faria alguma coisa que poria eles na morte. Eu não faria, porque eu os amo. Se o salário de alguma ação minha fosse a morte de um filho meu, se eu soubesse que eu tomando determinada decisão seria a morte de um filho meu, eu jamais tomaria essa decisão e esse caminho. Pois toda vez que pecamos, toda vez que tomamos destino ao pecado, nós estamos expondo Jesus à cruz. Por isso eu posso dizer, esse é o segundo ponto, que a nossa salvação é dada e operada por amor. Amor dos dois lados. Amor de Deus por nós, obviamente, está revelado na graça. Mas o amor constrangido de pecadores. Eu estou constrangido pelo imenso amor de Deus, é por isso que eu não quero pecar. Eu estou constrangido por uma realidade maior do que eu, de um Deus fiel, que expôs-se à morte por amor a mim, por causa do meu pecado. Por isso eu não posso chegar e dizer, eu vou pecar. Tem nada não, eu posso pecar, porque esse tem nada não e eu posso pecar. É simplesmente descaso completo com o amor de Deus e com a graça de Deus. Por isso, a cruz nos põe na seguinte perspectiva: eu não mereço, eu não consigo, Deus é quem faz, Deus é quem me ama, mas eu quero. Eu não mereço, eu não consigo. Se depender de mim, eu não vou dar um passo, porque eu não tenho condições, eu sou pecador. Mas
A cruz me conquistou. Eu quero a santidade. Eu quero a vida com Deus. Eu quero amar a Deus. Eu quero viver para Deus. Por causa do quê? Por causa da cruz. Eu não consigo. Eu não tenho a mínima condição. Mas eu quero. Porque é pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vem da cruz, irmão. Vem de Jesus fazer um acordo com Deus Pai. E assumir naquele acordo, eu dou a minha vida. Se eles falharem, eu dou a minha vida. Se eles pecarem, eu dou o meu sangue. É por isso que a gente pode se avizinhar à mesa do Senhor, baseado no sacrifício de Jesus. Eu quero dizer, se tem alguém aqui na sem vergonhice, se tem alguém aqui que supostamente se diz crente, mas vive uma vida lasciva, vive uma vida de prostituição, se tem alguém aqui que supostamente se diz do Senhor, mas vive uma vida cuja língua é uma língua maligna, cheia de maledicência, cheia de corrupção. Se tem alguém aqui que supostamente é cristão, mas na verdade é amante das riquezas, amante dos prazeres desse mundo, amante da pompa, do status. Se tem alguém aqui assim, eu preciso dizer para você que esse estilo de vida, essa maneira de você se comportar, essa maneira de você pensar, cuja maneira não é mais constrangido pelo amor de Deus, mas é achando que pode, achando que consegue, achando que dá para fazer e para viver do jeito que quer. Se tem alguém assim, esse alguém talvez, muito provavelmente nunca nasceu de novo e ainda está em trevas e certamente será levado eternamente para o inferno. Não brinque com esse negócio. Porque alguém que foi salvo, viu a cruz, viu o acordo de Deus consigo mesmo, e está constrangido pelo amor. Não vive mais para si mesmo, não vive mais para os seus prazeres, não vive mais para o seu orgulho, não vive mais para a sua soberba, não vive mais para a riqueza, não vive mais para esse mundo. Se alguém foi salvo, esse alguém foi morto com Cristo na cruz e vive para Deus e vive para Jesus.